Triângulo das Bermudas. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma região do Atlântico Norte que fica entre Miami, Estados Unidos, Bermudas e Porto Rico, famosa pelos desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. O lugar ficou conhecido depois da ocorrência de inúmeros incidentes com embarcações e aeronaves, muitos dos quais desapareceram sem deixar vestígios nenhum. O que aconteceu com esses desaparecimentos misteriosos deu origem a lendas e explicações paranormais que reforçam o perigo de trafegar pelas águas do Triângulo das Bermudas. Existem fenômenos naturais que podem nos ajudar a entender o que acontece no Triângulo das Bermudas. Algumas das explicações mais aceitas envolvem a instabilidade do tempo, a passagem da corrente do Golfo pela região, e mais recente, cientistas sugerem que a liberação de repetidos gases armazenados no fundo dos oceanos afetam a embarcações e aviões que por acaso estiverem passando pela área. Localização: o Triângulo das Bermudas é uma região situada no Atlântico Norte e delimitada por 3 retas imaginárias, que começam nas seguintes localidades: Bermudas, território britânico situado no Caribe; Miami, cidade da Flórida, nos Estados Unidos; San Juan, capital do Porto Rico. Observação: o Triângulo das Bermudas é chamado também de Triângulo do Diabo, o que se deve aos cemitérios e lendas que se originam depois dos acidentes e desaparecimentos com aeronaves e embarcações. A extensão de sua área não é um consenso na ciência, enquanto alguns afirmam que sua superfície é de 1.300.000 km, outros estimam uma área de 3.900.000 km. A área onde fica o Triângulo das Bermudas é conhecida por ser rota de grandes tempestades tropicais e ciclones que se formam na região. Outro fato importante do Triângulo das Bermudas é a passagem da corrente do Golfo. Essa corrente marítima é responsável pelo aquecimento das águas do Atlântico Norte e tem origem no Golfo do México. Mas por que o Triângulo das Bermudas é considerado tão perigoso? Acidentes e desaparecimentos sem explicações aumentam a sensação de perigo para aqueles que trafegam pelo Triângulo das Bermudas. A formação de nevoeiro sobre as águas do mar, ondas de grandes magnitudes e a formação ou passagem de tempestades tropicais estão entre os perigos naturais encontrados naquela área. Explicações para o mistério do Triângulo das Bermudas. Formação hexagonal das nuvens. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um paradão anormal na formação das nuvens naquela região. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, sendo comparado à atuação dessas com uma bomba aérea, pois o formato dessas nuvens permite a criação de correntes de ar superpotentes capazes de alcançar até 274 km por hora. Essa ventania podia ser comparada por uma força de um furacão. Consequentemente, elas podem fazer com que o impacto do vento na água do oceano gere ondas de até 15 metros. Tais condições naturais são praticamente mortais. Explicações de quedas de avião. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem a sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturado com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio do ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos esses efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente. Diversas teorias foram elaboradas para tentar explicar o mistério que cerca o Triângulo das Bermudas: monstros marinhos, a presença de objetos voadores não identificados, OVNIs, cidades perdidas como Atlântida,
fenômenos sobrenaturais e até mesmo a presença de portais para universos paralelos são algumas das explicações apresentadas, mas não comprovadas, para os mistérios do Triângulo das Bermudas. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos no Triângulo. Uma explicação é de que uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida às vezes conecta-se a esta história formação rochosa submersa conhecida como Bimini Road. A estrada de Bimini, perto da ilha de Bimini, nas Bahamas, que está no Triângulo em alguns casos. Seguidores de Edgar Cayce tiveram a previsão de que a evidência de Atlântida seria encontrada em 1968, referindo-se à descoberta de Bimini Road. Alguns descreveram a formação como uma estrada, uma parede ou outra estrutura, apesar dos geólogos considerarem isso como sendo de origem natural. Lendas sobre o Triângulo das Bermudas. No século XV, o navegador genovês Cristóvão Colombo e a sua tripulação já reportavam o mau funcionamento das bússolas durante a travessia da região, que mais tarde recebeu o nome de Triângulo das Bermudas. Um dos casos mais famosos é o do voo 19. 5 aviões Grumman TBF Avenger partiram da cidade de Fort Lauderdale, Flórida, às 14h10 do dia 5 de dezembro de 1945. Estavam a bordo das aeronaves 14 homens que partiram em uma missão de treinamento. Após cerca de 1h30 em atividade, o comandante reportou que estava perdido. A última transmissão aconteceu em 19h04 e depois disso, os aviões e os 14 tripulantes desapareceram sem deixar vestígio. O navio Mary Celeste foi encontrado em 4 de dezembro de 1872 à deriva no Atlântico, em meio à rota que fazia entre Nova York e Gênova, Itália. Tudo no seu interior estava intacto, mas os tripulantes haviam desaparecido. Existem diversas teorias para esse caso. Ao se aproximar do Triângulo das Bermudas em 1881, a escuna Ellen Ausch se deparou com uma embarcação à deriva. Desconfiado de que poderia ser uma armadilha, visto que não havia ninguém a bordo do navio, o capitão de Ellen Ausch demandou uma observação cuidadosa de 2 dias. Depois de terminado o prazo, o capitão enviou um pequeno grupo para o navio à deriva e decidiu levá-lo junto em sua viagem. No entanto, uma tempestade fez com que as embarcações se separassem. Quando a Ellen Ausch avistou o segundo navio, mais uma vez a tripulação havia desaparecido. Em 1918, um navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos desapareceu com 300 pessoas a bordo e uma carga de 10.000 toneladas de manganês. Apesar dos equipamentos disponíveis, o USS Cyclops nunca enviou pedidos de socorro e nada da embarcação foi encontrado. Mais tarde, em 1941, 2 outros navios irmãos do Cyclops desapareceram sem deixar vestígio. Essas são algumas das histórias que são conhecidas pelo Triângulo das Bermudas sobre desaparecimentos de aviões e embarcações que sumiram misteriosamente. E é claro que são apenas suposições que os cientistas tentam explicar sobre este lugar misterioso. Mas a verdade é que ninguém sabe o que realmente acontece nessa região. E você acredita em alguma dessas explicações? Você teria coragem de se aventurar no Triângulo das Bermudas? Se sim, deixe aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal.